Bom dia, meus alunos do CEAL, professora Michele, professora de Ciências, oitavo ano. Gente, eu trouxe aí uma mensagem para vocês, que diz assim: estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. É o que eu desejo para vocês, tá? Grandes conquistas. Nós vamos ter essa semana aulas pelo YouTube, nosso canal, e também tem as aulas que vão ser lá na escola, tá? Então, para tirar dúvida, você vai receber aí, se você se inscreveu, você vai no dia determinado, tá? Que foi dividido as turmas para ir pouca gente, tá bom? Então, poucos alunos na sala, e lá a gente vai estar tirando as dúvidas que você tem no dia certo de ciências lá, tá bom? Então, não falta, tá? Eu vou estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, módulo 3, você vai pegar o módulo 3 do teu livro agora sobre reprodução. Vamos continuar lá, módulo 3. Capítulo 8, reprodução humana, parte 2, da página 236 até 245. Planejamento familiar, nós falamos na aula passada, é necessário para ter uma família, para ter filhos, né? O que são os métodos contraceptivos? Eles vão evitar a gravidez no momento que não é desejado. O filho não é desejado, tá? Quando já tem uma vida estabilizada, casados e tem como manter a criança e tudo mais, aí sim vai se planejar um filho. Os métodos contraceptivos eles vão ser descritos aí na página 236 e até 245 vamos tratar sobre isso. Tem os métodos que são eficazes e ineficazes. Então, aqueles que vão dar certo e que falha, né? Os ineficazes são aqueles que podem dar certo ou não, tipo a tabelinha. Pode dar certo ou não porque a mulher ela não tem um ciclo mensal de menstruação correto, né? Tem gente que menstrua num dia ou no outro. Então, isso faz com que a gente não se tenha ideia, o dia certo da ovulação para poder evitar a gravidez. Então, é falho, pode falhar. A emergencial, a pílula do dia seguinte também, porque é uma espécie de aborto. E também nem sempre, né, acontece a menstruação depois de tomar a pílula. O coito interrompido, que é o momento em que a relação e o homem retira antes de ejacular, né? Antes de ejacular ele para a relação. E aí ele sempre dá errado também, porque antes dele ejacular o sêmen que vem com o espermatozoide, sempre sai um pouco de um líquido que tem espermatozoide, também pode causar gravidez, tá? Então também não dá certo. São métodos que não dão certo. Os que dão certo são, então aí nos eficazes, camisinha, DIU, espermicida usado antes de colocar, né, o diafragma, esterilização, que é definitivo, e o hormonal, que são as pílulas, tá? A gente vai falar de alguns aqui. O que são os métodos de barreira? São aqueles métodos que eles vão evitar não só a gravidez, como também vão evitar doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS e outros que a gente vai falar. Tá? Esses métodos de barreira são as camisinhas, preservativo masculino e feminino, e também o diafragma, que vocês vão ver aqui. Então, métodos de barreira, ou seja, eles vão barrar o sêmen de entrar dentro do aparelho reprodutor feminino. Então, não tem como o espermatozoide alcançar o ovócito. Preservativo tem o masculino e o feminino, tá? Fala-se dele lá na página 239, que aparece para ti a imagem do preservativo masculino e do feminino. Ele é colocado minutos antes da relação sexual, tá? Eles são distribuídos gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é um método de barreira que evita tanto infecções sexualmente transmissíveis como a gravidez, tá? Como é que ele é eficaz? Quase 100% eficaz, mas tem que ser colocado corretamente, senão não dá certo, né? E aí também pode ocorrer a gravidez. No caso do masculino, ele é colocado, aí tá mostrando para você a imagem na página 239, lá embaixo, como ele é colocado, tá? Então, o menino, quando ele tá, o homem, né? Quando ele vai ter relação com a sua esposa, no caso, ele vai colocar no momento da relação, né? Tem que ser, essa camisinha tem que ser olhada a embalagem para ver se está na validade. É colocado
com cuidado, né? Deixando sempre um espaço onde se segura, para ter um espaço de ar. E depois é retirado com cuidado, tá? Para que não passe nem o sêmen, nem um pouco de sêmen para dentro da mulher, para que ela não engravide. Do outro lado, na página 240, também mostra como é colocado o feminino. A mulher põe antes, né? E a parte fechada é colocada para dentro, na região vaginal, e a parte aberta para fora. E depois que acaba também ela tira com todo cuidado e joga fora com cuidado para que nada, nem um pouco de sêmen possa adentrar e assim entrar o espermatozoide para se encontrar com o óvulo, o ovócito na tubo uterino. Esse é o método mais eficaz e que evita doenças e gravidez. As pílulas anticoncepcionais, essas pílulas elas são hormônio, né? Hormônio sintético, semelhante a estrógeno e progesterona, que são produzidos no ovário feminino, né? Na parte feminina. Elas são também 99% de acerto, né? 99% de prevenção, mas ela evita somente gravidez, ela não evita as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, ela não evitará somente a gravidez. O correto para a mulher, né? Quando ela não quer engravidar, é tomar a pílula e usar o preservativo também, porque assim ela evita tanto a doença como a gravidez, né? Eu preciso de responsabilidade nesses momentos para não colocar no mundo uma criança que não é desejada. Gente, essas pílulas, como ela é hormônio puro, ela tem alguns sintomas, algumas coisas que a mulher pode sentir durante tomar esse remédio. Muito enjoo, vômito, sangramento, alteração na massa corporal, ela pode ganhar peso, massa, tá? Muitas dores de cabeça, dor na mama, que fica sensível, mudança de humor. A pessoa fica bem inchada, né? Esses são alguns sintomas que são ruins. Esse tipo de remédio tem que ser prescrito pelo ginecologista, que ela tem que avaliar, o médico avaliar o seu corpo, o funcionamento do seu organismo, para passar um remedinho desse próprio e evitar assim menos esse tipo de sintoma. Para que seja eficaz esse método, tem que tomar no dia certo. Por exemplo, aí tá a cartelinha que você vê, também está no livro, na página 240 embaixo. A cartelinha ela tem os dias, então segunda, terça, quarta, tem que ser todo dia um comprimido no mesmo horário. Então a mulher vai tomando, né, sempre no mesmo horário, no mesmo dia, conforme o calendário. Depois que acaba, ela menstrua normalmente, depois de alguns dias, 5, 6 dias, depois que acaba a menstruação, ela volta a tomar o remedinho de novo. O outro método que aparece aí na página 241 é o diafragma, que é uma estrutura em formato sem hemisfério composto de uma borracha flexível que atua como uma barreira para o sêmen. Esse também é um método de barreira que não entra e não há infecção sexualmente transmissível e nem gravidez, tá? Ele tem que ser colocado no colo do útero cerca de 6 horas antes da relação e pode permanecer até 24 horas lá na região, tá? O uso do diafragma com gel é usado com gel espermicida e aumenta a eficácia dele. Algumas horas após o uso, o diafragma pode ser retirado, higienizado e reutilizado. Fica guardado e depois pode ser utilizado de novo. É só uma pessoa que usa, só uma mulher, então é só para ela e individual. Só o médico ginecologista deve indicar o seu uso, pois ele precisa ser adaptado ao tamanho do colo do útero de quem vai usar, tá? Da mulher. Então a mulher usa e sempre que ela fizer uso, ela mesma coloca. O DIU, também na página 241 embaixo, o DIU é um dispositivo intrauterino, feito de cobre, plástico e aço inoxidável. É introduzido no útero por um médico ginecologista e lá dentro fica esse dispositivo e ele dificulta a chegada do espermatozoide até a tubo uterino, impedindo assim a fecundação. O DIU provoca mudança no revestimento desse órgão, que impede também a implantação do embrião. Também esse dispositivo pode ter hormônio, que são liberados gradativamente, interfere também no desenvolvimento do endométrio, da camada uterina. Esse dispositivo pode apresentar diferentes formatos, cabe ao médico ginecologista avaliar a anatomia do útero da mulher para indicar qual é o melhor modelo que deve ser usado. E esse aparelhinho é colocado pelo médico, tá?
Tem também os métodos definitivos, que é a laqueadura e a vasectomia, na página 242. A laqueadura é um método cirúrgico, tá? É feito nas mulheres e as mulheres que não querem mais ter filho fazem essa cirurgia quando tem acima de 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos e em alguns casos especiais também. A laqueadura ela é cortado, né? A extremidade das tubas uterinas são cortadas e as extremidades são fechadas. Dessa maneira, o espermatozoide não alcança o ovócito e, consequentemente, não ocorre uma gravidez, não ocorre a fecundação. Tá? Aí tá os tipos, olha, as trompas, né? E eles vão cortar, ou eles vão botar anéis de plástico para prender, ou eles vão cauterizar, que é quando ele queima, né? Ele queima ali as pontas, ou ele vai colocar fio de sutura ou amarrar as pontas que ele cortou. A vasectomia é um método de cirurgia, uma cirurgia feita em homens, é uma esterilização, né? Feita no homem, a partir daí ele não vai mais poder ter filhos, né? E o que é a vasectomia? É quando corta o ducto deferente e as extremidades são fechadas, interrompendo o caminho percorrido pelo espermatozoide até chegar no momento de ejacular, né? Então, a vasectomia, não há interferência na ereção e nem na produção de hormônio masculino. O procedimento não afeta a característica masculina ou vida sexual do homem. Somente ele não pode mais ter filhos. Logo após a cirurgia, o homem continua a ejacular sêmen com espermatozoide por cerca de 60 dias. Nesse período é importante que o casal adote outro método também. Depois de 60 dias da cirurgia, ele vai ejacular apenas líquido produzido pela próstata e glândulas bulbouretrais e glândula seminal. Não tem mais o espermatozoide. Então, não engravida mais. As doenças antes eram chamadas de DST, agora nós conhecemos como infecções sexualmente transmissíveis, de IST, tá? Tá na página 244 e 245, falando só sobre as doenças, tá? As ISTs são transmitidas durante as relações sexuais sem o uso correto de preservativo ou pelo contato com secreção contaminada, fluido de vagina e do pênis ou da mucosa do ânus e da boca. Tá? Também pode ser transmitida através do parto, da gestação, durante a gestação ou mesmo na amamentação, ou transfusão de sangue contaminado, como no caso da AIDS. A AIDS aparece aí para você, a primeira que a gente vai falar, uma doença viral transmitida por vírus, né? Quando a gente fala em AIDS, o principal sintoma aí da AIDS no momento que inicia, não se percebe, mas a pessoa vai apresentando alguns sintomas, né? Na página 245 você vê HIV, o vírus, o nome do vírus é HIV, causador. Os sintomas aparecem para você aí, ó. A defesa do organismo fica muito baixa, por isso ela adquire várias doenças, tá? É portador de um vírus que não é a mesma coisa que ter AIDS. HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Muitas pessoas vivem anos sem apresentar nenhum sintoma e sem desenvolver a doença, mas elas podem transmitir o vírus para outras pessoas. Daí a importância dos métodos de barreira, contraceptivo de barreira, para evitar essa doença viral tão fatal. Outro IST é a sífilis. O agente causador é uma bactéria chamada Treponema pallidum. O principal sintoma, a pessoa começa a ter ferida na região genital, dolor e que não coça. E depois de um tempo a ferida tende a desaparecer sem deixar cicatriz, o que dá a falsa impressão de cura, tá? Mas na verdade pode ser transmitida também. Aí no teu slide tem os tipos: sífilis primária, secundária, terciária, latente e o tratamento feito à base de penicilina, conhecida como bezetacil. A penicilina cristalina também pode ser usada em caso de recém-nascido que adquiriu a sífilis durante o parto. A herpes também é uma doença sexualmente transmissível, mas ela também pode ser adquirida no beijo, né, na boca. A herpes ela é uma doença
causada por um vírus. Esse vírus, a gente sabe, conhece, vocês já sabem que vírus não tem cura, tem prevenção. Então, a prevenção é os métodos de barreira, preservativos e cuidados quando beijar, né? Verificar primeiro. Geralmente quem tem herpes dá para ver logo porque fere, né? A boca primeiro cria umas bolhas de água, que coça muito, incomoda muito. E sempre que a pessoa está com a resistência baixa, reaparece, né? A herpes não tem cura, então a pessoa toma um medicamento, melhora um pouco, baixou a resistência, aparece, fere tudo de novo. Aí tem que tomar de novo medicamento sempre. Não há uma cura para a doença, tá? O principal sintoma é esse, bolinhas de água. Quando você vê isso na boca de alguém, provavelmente essa pessoa tem herpes, que pode dar também na região genital. Outra doença é a gonorreia, causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae. Os principais sintomas nos homens: dor e ardência urinar, eliminação de corrimento amarelado, tipo pus pela uretra. As mulheres também apresentam corrimento, com o tempo passa a sentir dor na região do colo do útero, tá? Muita dor abdominal. E dor também quando a mulher vai ter alguma relação. O corrimento pode ser em forma de pus ou sangramento. E o homem também pode ter os rins infectados também, tá? E também tem infecção de uretra, infecção urinária. O homem também tem sensação de queimação e ardência quando ele urina, inflamação interna do pênis ou por fora, e testículos inchados, descarga e corrimento no pênis, de pus mesmo, né? Outra doença citada no teu livro também é a clamídia, causada por uma bactéria, Chlamydia trachomatis. Sintoma: corrimento e a dor na vagina ou no pênis e dor durante a relação sexual. 75% das mulheres não apresentam sintoma, 50% dos homens também não apresentam sintoma. E a tricomoníase é uma doença que afeta tanto homens quanto mulheres, mas os sintomas diferem entre os dois grupos, tá? No caso das mulheres, sintomas são desconforto, coceira na região íntima, corrimento, tá? Prurido, muita coceira e inchaço também na região dos lábios, odor vaginal, tá? E cheiro forte e cheiro ruim, né? No homem pode ter queimação após a urina, ou ejaculação, coceira também e corrimento leve pela uretra. A infecção geralmente não causa sintoma nos homens e desaparece por si e só retorna em algumas semanas. Tem um outro vírus também transmitido, que é o HPV, que vocês devem ter tomado a vacina. O Ministério da Saúde criou, né? Foi criado, a ciência criou uma vacina que evita o vírus nos homens e nas mulheres do HPV. Então, crianças que ainda não têm relação sexual, tipo 10, 11, 12 anos, tomam a vacina, o reforço da vacina, para quando tiver adulto numa vida sexual adulta, ele não vai transmitir, já que o HPV não tem nenhum sintoma, né? Não apresenta nenhum sintoma. Mas a pessoa que tem e transmite para a mulher pode causar na mulher o câncer de colo de útero. Então foi inventada essa vacina e todos devem tomar para evitar o câncer de colo de útero na mulher. Pronto, nós vamos parar aqui. Vocês vão fazer a atividade da página 246 e 247, tá bom? E na próxima aula eu vou estar corrigindo e eu vou esperar vocês na nossa aula de tirar dúvida, tá? Beijo, fica com Deus e até daqui a pouco.